Vamos mudar de assunto porque neste sábado, dia 21 de setembro, é comemorado aqui no Brasil o Dia Nacional de Luta das Pessoas com Deficiência Física. Sobre o assunto, conversamos aqui em estúdio com o presidente da Ascante, a Associação de Cadeirantes de Teresina, Wilson Gomes. Boa tarde, Wilson, seja muito bem-vindo, tudo bem? Boa tarde, boa tarde, toda Teresina. Wilson, são 1h29. Que horário você começou a se preparar para poder chegar aqui nos nossos estúdios, que fica no centro de Teresina, utilizando o transporte público da cidade? Vamos começar falando disso. Realmente, hoje me preparei às 10 horas da manhã, até mesmo porque se eu ficasse outro horário não daria para chegar aqui ao programa. Preparei até às 10 horas da manhã, mas infelizmente o carro quebrou e eu tive que vir em outro carro de outra zona, né, deixando até essa outra zona descoberta para poder estar aqui no seu programa. Hoje, olhando para as nossas realidades, para a realidade da cidade de Teresina, do estado do Piauí, quais são as principais lutas das pessoas com deficiência na atualidade? Hoje é a acessibilidade, é a questão da mobilidade urbana de Teresina, que tem ficado a desejar muita luta. Temos tentado avançar nessa questão, mas até agora, me parece, está sendo bastante difícil. Você falou de alguns pontos que a gente gostaria de tratar, porque o Wilson, infelizmente, já foi personagem de matérias nossas por conta da falta de acessibilidade, por exemplo. Wilson, olhando, tentando se deslocar pela cidade de Teresina, quais são os principais problemas que vocês encontram hoje? Olha, principalmente o centro da nossa capital. Um centro histórico, que era para ter feito um olhar mais especial por conta dos grandes comércios, né, de nossa capital, pela importância, era para ter tido um olhar especial, principalmente para as pessoas em cadeira de roda, na questão da acessibilidade. Se um cadeirante for hoje em Teresina, ele não dá uma volta num quarteirão, porque ele não encontra a acessibilidade. Essa é a realidade hoje aqui em Teresina. Tanto nas praças do centro de Teresina também. Veja, você me falava que eu fui vítima do transporte eficiente. Eu vinha me deslocando de casa para o centro. Quando eu cheguei próximo ali à Praça Rio Branco, o transporte eficiente parou comigo lá e subiu a rampa elevatória, onde eu cheguei simplesmente só a colocar os 2 pneus dianteiros da minha cadeira de roda na plataforma, e a plataforma simplesmente despencou, me jogando para fora. Sofri aqui 6 fraturas, foi colocado uma platina e foi colocado um pino, onde até hoje eu tento voltar à minha vida normal, mas estou dependendo dos meus familiares para estar me ajudando em casa, porque a situação está difícil. Wilson, como eu disse, é infelizmente que eu vou relembrar, porque por diversas vezes o pessoal da Ascante foi notícia aqui no nosso programa por conta de insensatez que são infelizmente praticadas por Teresina. Um dos problemas muito graves diz respeito ao transporte público da cidade. Nós já mostramos pessoas sendo deslocadas em ônibus em locais não adequados, sem segurança. Transporte público em Teresina é de acordo com as necessidades dos deficientes físicos da nossa cidade? Lívio, essas imagens, vídeos que foram mostrados tanto aqui no jornal O Dia, elas são apenas um fragmento do que acontece no dia a dia. Essas são o que são notícia, o que viraliza nas redes sociais, o que são enviados para a nossa associação. E aquelas outras que não são. Que não chegam, não é? Que não chegam, né? Que chegam apenas por ligações. São muitas, inúmeras dessas ações que acontecem, esse tipo de situação. É degradante, cadeirantes sendo colocados nos braços, quebrando cadeira, sendo levado por condutores e cobradores para entrar dentro de um coletivo. A cadeira que não entra naquele corredor central do ônibus, né, ficando na parte traseira, tendo que descer nos braços. Josiane, não foi isso? Foi. Nós mostramos a situação dela, que ficou se deslocando solta no fundo do ônibus, não é isso? Sim, e ali é uma pessoa adulta. E as crianças que já passaram por essa situação? Isso, às vezes, chegaram para mim e já me perguntaram, será que você não está sendo um pouco duro? Mas eu sinto na pele. Olha, eu queria aqui relatar para você e para todos que estão nos assistindo. Não é a primeira vez que eu carro do transporte eficiente. É a terceira vez. Só que esta foi grave. Consequências mais graves. Consequências mais graves que eu podia ter morrido.
Agora, o que me deixou triste não foi a queda, eu ter ficado 4 dias internado. O que me deixa triste é o poder público, diante de tudo que aconteceu, não ter tido nenhuma atitude. E isso é que me deixa triste, e eu sempre busco, junto ao poder público, por que não foi feita nenhuma ação? Porque alguém podia ter morrido naquele momento, e esse alguém era eu. Por que não fizeram algo? Olha, a partir de agora isso aí foi grave. A partir de agora vamos fazer o seguinte, vamos trazer novos veículos, esses carros estão sucateados, vamos apertar, vamos para cima. Não. Ficou como se nada tivesse acontecido. Essa é que é a realidade. Outro caso, revolta, né? o que revolta. Outro caso é o Sistema Integra. Nós estamos há 1 ano e meio falando com a S-Trans, tentando um diálogo. Fizemos um parecer técnico com o nosso assessor técnico em edificações. Fez todo um parecer, foi protocolado da S-Trans. Conversamos, tentamos um diálogo com a S-Trans junto com todos os empresários para ter uma solução para esse problemática. Da questão de não ter de colocar cadeirantes nos braços dentro do transporte coletivo, que isso é degradante. Então, e isso está infringindo até a lei brasileira de inclusão. E, diante disso tudo, o que sempre esse trânsito repassava, isso não condiz com a verdade. Foi 1 ano e meio tendo que provar para esse trans que o que estava havendo era verdadeiro. E tendo que mostrar para a imprensa, olha, nos ajude. Porque enquanto eles dizem que há acessibilidade e que colocam um cadeirante nas propagandas oficiais da prefeitura, que está tudo bem, nós estamos passando por mentirosos. Então a imprensa começou a nos ajudar. Principalmente ao dia, mostrando a realidade, sendo imparcial, mostrando ali os fatos, e foi onde a população começou a ter a credibilidade com as Ascante. Wilson, você falando aqui, acabei de me lembrar de outro fato que foi noticiado também aqui pela O Dia TV, que esta reunião com a SDU ocorreu em um corredor, porque vocês não conseguiram ter acesso até a sala do gestor responsável. Esse aí foi outro caso, a gente estivemos na SDU Centro-Norte para falar justamente por que, Lívio, que nós temos o Código de Postura do município e nós temos várias lojas que não têm acessibilidade. Por que não temos acesso a entrar numa loja no centro de Teresina? Se temos um Código de Postura do município, que temos o alvará de funcionamento, cadê a fiscalização da prefeitura? Por que não está sendo cobrado isso? E fui fazer essa pergunta lá ao superintendente. Mas fomos recebidos no corredor, porque não tinha uma área acessível, não tinha uma sala, e fomos recebidos num corredor, inclusive está lá, o nome Saída. Nós estávamos num corredor, saída, vários caminhões passando, quase impossível de ter tido essa reunião. E ele disse, não, que a intenção não é multar, a intenção é conversar, dialogar com esses empresários. Mas todo ano, Lívio, todo ano nós questionamos isso, todo ano a gente ir numa determinada loja e ver que aquela loja não tem acesso para um cadeirante. Será que aquele diálogo de há 3, 4, 5 anos não foi o suficiente para que aquele empresário disse, não, olha, vou fazer, isso aqui está na lei e está ferindo o Código de Postura do município. Então fomos cobrar isso dele, ele garantiu que ia fazer, inclusive disse que tinha investimento para outras áreas, corredores exclusivos para a pessoa com... corredor inclusive para todas as pessoas, inclusive pessoas com deficiência. Mas estamos aguardando, é muita promessa. E nada. Os anos vão se passando e aí quando a gente se dá conta já tem terminado mandato de prefeito, mandato de governador e nada foi feito. Outro assunto que eu gostaria de lembrar, inclusive também noticiado pela O Dia TV, foi a questão dos terminais de integração, que as rampas dos próprios veículos não casam. Vocês não conseguem descer no terminal, porque elas não estão no padrão, os terminais não estão nos padrões adequados para receber esta rampa, não é isso, Wilson? Olha, a problemática está dos terminais para o centro.
não do bairro para os terminais. Porque dos bairros para os terminais, o ônibus ele fica numa altura alta e a plataforma, o elevador, o cadeirante que está dentro do ônibus, ele desce normalmente. O que está acontecendo é que quando ele desce no terminal de integração para ir para o centro, aí está uma distância de 40 a 35 centímetros. Exatamente. Aí é onde é o problema. Aí é onde os cobradores e motoristas têm que pegar o cadeirante aqui nos braços e colocar dentro do veículo. Aí então o problema também, porque quando coloca dentro do veículo, ainda tem cadeiras que não passam no corredor, porque ele entra pela porta traseira do ônibus, tem que passar todo o corredor e ficar lá no box, dentro do ônibus, um box reservado para o cadeirante. Mas nem toda a cadeira passa. Então aí já é uma problemática que tem que ser resolvida pela S-Trans, pela prefeitura, né? Nós estamos falando muito da questão dos cadeirantes porque o Wilson é presidente da Associação de Cadeirantes do nosso município, mas é claro que essa situação de falta de acessibilidade, de falta de respeito do direito de ir e vir, se estende a todos os deficientes físicos de nossa cidade. Wilson, você, por exemplo, se sente refém de ficar na sua casa, de não poder circular pela cidade por essa falta de acessibilidade em Teresina? O maior ganho de Teresina, ao meu ponto de vista, ao meu ver, foi a questão do transporte eficiente. A prefeitura podia ter olhado para esse sistema de uma maneira carinhosa. Por quê? Porque ele lhe permite você levar o cadeirante para o lazer, a educação, saúde, a todos os direitos básicos. Sem o transporte, você não vai a nenhum deles. Então, se o prefeito tivesse investido na melhoria do transporte eficiente, todos esses problemas teriam de certa forma, amenizado. Porque o cadeirante, ele está sofrendo dos dois lados. Ele está sofrendo no sistema Integra e está sofrendo no transporte eficiente. Que não é eficiente. Entendeu? Porque houve uma migração. As pessoas que se utilizavam do transporte coletivo, eles passaram a ir para o transporte eficiente. Por quê? Porque o Integra não estava oferecendo mais aquela segurança que eles tinham. Né? Porque antigamente não existia o sistema Integra. Então eles começaram a sair. Aí disse, não, vamos migrar para o transporte eficiente. Como acarretou num aumento muito grande de cadeirante para o transporte eficiente, o carro sucateou mais rápido. Porque não tem mais folga, não para. E aí não tem o aumento da frota, há apenas uma substituição de frota. A semana, por conta dos altos acidentes automobilísticos, aumenta essa quantidade de pessoas sequeladas e a quantidade de veículos continua a mesma. Em 2006, nós tínhamos 800 cadeirantes cadastrados da S-Trans. Hoje nós temos quase 3 mil. E com a mesma frota. Como é que... Nós temos 12 veículos livre de população de Teresina. Nós temos apenas 12 vans para atender quase 3 mil cadeirantes. Essa conta eu já, inclusive, falei, não fecha. De jeito nenhum. Não tem como fechar. Agora mesmo, antes de vir para cá, como eu havia dito, quebrou um carro que era para me trazer. Ontem quebrou 2 carros, um da Zona Norte, outro da Zona Sul. E às vezes estão quebrando 4. Então você pega 12 e tira 4. Você deixa toda essa população cadeirante desassistida, né? Wilson, eu abri a edição de hoje lembrando que o dia 21 de setembro, próximo sábado, é comemorado aqui no Brasil o Dia Nacional da Luta da Pessoa com Deficiência Física. Vocês vão aderir às programações oficiais desenvolvidas tanto por Estado do Piauí quanto pelo município de Teresina? Vocês têm motivo para comemorar essa data? A gente tivemos em reunião com nossa diretoria, a gente entendeu que não é o momento de estarmos comemorando, e sim de estarmos buscando cada vez mais a luta da pessoa com deficiência, principalmente em cadeira de roda, que é o que a gente milita mais, né, por ser essa associação, e a gente entende que não vai participar. Né? Nós temos eventos aí, tanto da prefeitura como Estado, vários e tantos outros, mas a Ascante, ela vai deixar livre seus associados, se quiserem participar. A Ascante também não vai entrar nessa questão, mas a diretoria, ela seguiu esse caminho de não é o momento, acho que não temos muito o que comemorar. Foram muitas lutas, Lívio. Sim. Nós estamos há 1 ano e meio tentando um diálogo, tentando avançar.
Eu acho que o que está faltando é um diálogo. Eu acho que essas manifestações que a gente já teve, inclusive na Câmara Municipal de Teresina, nós tivemos lá, olha a ironia, tivemos no dia 4 de abril na Câmara Municipal de Teresina fazendo uma manifestação. Tivemos a reunião com vários vereadores de vários partidos políticos. O que foi que eles colocaram para a gente? A gente vai criar uma bancada que vai aí justamente cuidar das pessoas com deficiência. Eu digo que bom, olha aí, um avanço. A Câmara Municipal criando uma bancada para cuidar justamente dessas problemáticas das pessoas com deficiência. Beleza, gostei. Então vamos conversar. No primeiro ato de votação para amenizar a questão do sofrimento das pessoas em cadeira de roda, que era o aumento da frota, que era a questão de um orçamento justamente para a compra de novos veículos, quando foram votar, tinha lá 3 votos a favor, o restante contra. Que bancada é essa? Direitos feridos. Difícil. Direitos totalmente violados. Direitos que deixaram ao chão, né, pessoas que eram integrantes aí da sociedade, vereadores, deputados, prefeito, governador. Mas isso não é só a prefeitura, não. Nós estamos em todas as esferas aqui do nosso estado, nós estamos comprometidos com a falta de acessibilidade. Wilson, muito obrigado pela sua participação e fica aqui realmente este alerta. Esta entrevista que nós fizemos hoje é justamente para lembrar que ele não é diferente de mim, nem diferente de você. É um cidadão dotado de direitos e também de deveres. O que nós não podemos esquecer de jeito nenhum é de que ele tem direitos e que devem ser respeitados e garantidos pelo poder público. Muito obrigado pela sua participação. Volte sempre. Conte com a gente. Eu que agradeço. Muito obrigado. Okay. Até a próxima.